Então, vamos lá. Boa noite, Elaine. Boa noite. Então, boa noite a todos. Eu acho que está pegando o auge da Rosângela. Ou da Antônia. Aí, melhorou. Ok, hoje nós vamos tratar nessa aula sobre uma força magnética, que é chamada também, de forma geral, como força de Lorentz. Então, que é o assunto da aula de hoje. Então, o que vem ser, nós vamos ver o que vem ser essa força de Lorentz. Que é algo que vocês já ouviram falar, já conhecem, talvez não com esse nome. Então, o que nós já vimos, e inclusive na última aula, foi o que acontece com uma carga elétrica dentro de um campo elétrico. Então, aqui nós tratamos, na aula passada, do experimento de Millikan, considerando uma gota de óleo, né, carregada, dentro de um campo elétrico. Esse campo elétrico, então, produzido aqui com um capacitor. Então, um capacitor com carga positiva na placa de baixo, negativa na placa de cima. Então, o campo elétrico no interior do capacitor, aqui eu estou representando para esses vetores em vermelho. Tá? Eu exagerei o tamanho aqui do vetor, para que fique bem nítido aí a figura. Então, temos um campo elétrico apontando aqui para cima, na direção positiva do eixo Z. Certo? Estou colocando aqui o eixo Z e o eixo X, é o nosso sistema de referência. Então, o Y ele é perpendicular ao plano, de forma que o campo elétrico E é um vetor, então, na direção positiva de Z. Certo? E no interior desse capacitor, nós vimos também que tem um campo gravitacional, o campo G, que aponta para baixo, então no sentido negativo de Z. Por isso que aparece menos G, K chapéu. Esse K é o versor, o vetor unitário, na direção Z. Então fica menos K é o sentido do vetor G. E mais K é o sentido do vetor E, o vetor campo elétrico. Então, a gotinha que estava aqui dentro tem uma carga elétrica, eu estou considerando uma carga aqui negativa. Então, o efeito desse campo sobre a carga negativa é o surgimento dessa força elétrica, que aqui eu representei com esse vetor em preto, uma força elétrica sentido menos Z. Então, a força elétrica, se for uma carga negativa, ela vai estar apontando para baixo. Tá? Vai estar aqui a força com sentido menos K. Isso porque a carga é negativa. Se fosse uma carga positiva, inverteria o sentido dessa força. Tá ok? Então, isso aqui nós vimos que o que ocorre quando uma carga elétrica está no interior de um campo elétrico. Sobre a carga, surge uma força elétrica. Essa força é dada pelo produto da carga pelo campo, o campo elétrico quando ela está inserida. Tá ok? E nós vimos também que, como tem atmosfera, essa carga elétrica vai ter uma força de resistência, que é essa força F, que eu simbolizei com um F minúsculo,
que é proporcional à velocidade dessa carguinha, que ela estaria se movendo com velocidade constante. Então, o importante aqui que que eu quero ressaltar é uma carga elétrica no interior de um campo elétrico terá sobre ela uma força elétrica, tá ok? Se nós colocarmos esse capacitor na vertical, veja que aqui eu estou colocando o capacitor, a placa, na direção X. Então, em Z está atuando o campo gravitacional. E a força está paralela aqui à força-peso. Se nós colocarmos um capacitor agora, nós vamos girar o capacitor. Gira o capacitor e as placas agora estão colocadas paralelo ao eixo Z. Certo? O que acontece? O campo elétrico vai estar na direção X. Veja que o G, o campo gravitacional, continua em Z, como na figura anterior. O campo G está apontando o sentido negativo de Z. Aqui ele continua apontando na mesma direção, como deveria ser. Mesma direção, mesmo sentido. Mas quando a gente inverte, eu giro o capacitor, aqui estou rodando somente o capacitor, estou colocando as placas paralelas agora ao eixo Z, eu girei de 90 graus. O que acontece? O campo elétrico agora é perpendicular ao campo gravitacional. Então, a força elétrica ela é paralela ao campo elétrico, à direção do campo. Se a carga for negativa, como é o caso aqui que estou apontando, a força estará no sentido negativo de x, então menos I, certo? Se a carga for positiva, deixa eu ver se consigo colocar um... não tem não. Enfim. Se a carga for positiva, a força inverte o sentido. Certo? A força elétrica, esse vetorzinho preto aqui. Numa carga positiva, ele tende a aproximar a carga da placa negativa. Então, a força elétrica está paralela ao campo elétrico, que está, por sua vez, na direção X, e a força sentido positivo de X. Então, a força elétrica nós estamos escrevendo como a carga vezes o campo. A carga, esse campo E, esse vetor, é o módulo na direção I. Certo? O versor, esse vetor unitário I. Então, a força elétrica está na mesma direção do versor I. Para uma carga negativa, vai ser menos I. Certo? A carga agora é negativa, então a força fica sentido negativo de X, que é o caso aqui de baixo, onde estão a força elétrica, sentido agora contrário do caso anterior. Tá ok? Então, essa é a situação de carga elétrica dentro de um campo elétrico. Veja que o sentido dos vetores, né, eles mudam conforme a disposição do nosso capacitor. Então, o campo elétrico ele é sempre do mais para o menos, né, da placa positiva para a negativa. Se inverter, nós giramos o capacitor, continua o campo elétrico do mais para o menos, certo? E o vetor G continua sempre perpendicular, na direção Z, para baixo. Então, a força-peso continua sempre apontando para baixo. Então, a força-peso. Aqui também a força-peso sobre essa carga positiva e sobre a carga negativa. E a força de arraste, que é a força do atrito, é sempre contrário, então, ao movimento. Se ela se mexe para baixo, na vertical, seria naturalmente caindo sob a ação da gravidade, a força de arraste estaria contrária a esse movimento. E a força elétrica paralela ao campo elétrico, certo? Aí será sentido positivo de X, se a carga for positiva. Será sentido negativo de X para uma carga negativa.
Tá ok? Então, esse é o efeito, né, a força elétrica que surge sobre uma carga elétrica quando a carga está num campo elétrico. Tá ok? Vamos ver agora o que acontece se colocarmos uma carga em movimento no interior de um campo magnético. Então, o campo magnético, aqui eu desenho, estou representando, só que são dois eletroímãs. Aí pegamos o polo norte de um eletroímã e o polo sul de um eletroímã. Então, nós temos um campo magnético saindo do norte e entrando no sul. Tá? Aqui desse lado também tem campo magnético e aqui em cima também tem campo magnético. Mas o que nós estaremos interessados é na região central entre o polo norte e o polo sul. Aqui existe um campo magnético, né, uniforme. Então, nós vamos considerar que aqui temos um campo magnético constante em módulo, direção e sentido. Então, o campo magnético B, ele está direcionado na direção segundo o eixo X, nessa figura. O eixo Z, ele é perpendicular ao plano XY. E nós estamos colocando, vamos jogar aqui partículas com cargas de sinal diferente, uma partícula positiva e uma partícula negativa, andando com uma velocidade v na direção y positivo, certo? Então, a situação é, vamos pegar essa carga positiva, jogando na direção y positivo com uma velocidade v. E uma carga negativa com a mesma velocidade, na mesma direção, mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, as duas cargas estarão penetrando nesse campo magnético, certo? Nessa região aqui do espaço que tem um campo magnético. Qual é o efeito sobre essa carga magnética? Sobre essa carga elétrica, desculpa. A carga elétrica, quando ela cruza o campo magnético. Quando ela penetra no campo magnético, surge sobre a carga elétrica uma força, que é chamada força magnética. Então, sobre essa carga positiva, que aqui eu representei essa bolinha em vermelho, vai ter uma força apontando para baixo, fazendo com que ela mude a trajetória do seu movimento. Se não tivesse campo magnético aqui, né, os eletroímãs estão desligados, então o campo magnético aqui não existe, essa carga, ou esse íon positivo, ele se move numa direção retilínea. Ele passa de forma retilínea na direção Y. Quando o campo magnético está presente, né, ligou o eletroímã aqui, liga o campo magnético nessa região, esse íon, essa carga positiva, irá mudar a trajetória, porque surgirá essa força, que aqui eu representei esse vetor em azul, uma força que é a força magnética. Ela surge quando uma carga elétrica penetra, com uma velocidade v, penetra num campo magnético. Então, essa força ela tem uma direção perpendicular à velocidade e ao campo magnético. Então, essa força nós vamos representar usando o produto vetorial. Certo? Tem um vetor V, vamos pegar aqui vamos usar umas canetinhas, o vetor V, então essa canetinha em laranja representa o vetor velocidade. Essa caneta em preto, eu vou colocar o vetor, vamos pegar uma caneta maior. Então, essa canetinha amarela, o vetor, então, em laranja, o vetor velocidade. Amarelo, o vetor campo magnético. O produto vetorial, nós fazemos sempre com a regra da mão direita. Esses dedos apontando na direção da velocidade, irá abraçar o vetor B, que é o vetor campo magnético. Então, V, vetor B, o polegar dá o sentido e a direção da resultante.
Se nós colocarmos isso no plano, num plano XY, o V, que é a caneta laranja, vetor V, vetor B, dá o sentido, o polegar dá o sentido do vetor resultante. Se nós invertermos, vamos inverter, o V agora está nessa direção e sentido, e o B está na outra direção e sentido. Então, V, vetor B, o polegar aponta para baixo. Essa é a configuração da minha figura, certo? Então, esse vetor azul, aqui em azul, representa o vetor força magnética, que é o resultado do produto vetorial de V, que é o vermelho, vetor B, que é esse roxinho, certo? Que é o campo magnético na direção X, a velocidade na direção Y, portanto, esse produto vetorial V com B vai dar a nossa força magnética na direção Z negativa, certo? Negativo de Z, direção negativa, sentido para baixo. Tá ok? Se inverter o sentido do vetor B, essa flechinha vai para o outro lado, nós vamos estar invertendo o sentido do vetor F, certo? Aí o F vai estar apontando para cima. Só que nós não estamos invertendo o sentido do B, certo? O B está apontando sempre na direção X positivo. E o V apontando na direção Y positivo. Então, as cargas estão cruzando o campo magnético nessa direção. Direção Y, sentido positivo de Y. E o vetor campo magnético está na direção X, sentido positivo de X. Que é essa figurinha aqui de baixo, certo? Se a carga for negativa, vamos colocar aqui um menos, certo? Carga negativa implica, então, menos esse produto vetorial. Quando põe o menos, veja, aparece aqui um negativo desse produto vetorial. Inverte o sentido do vetor que estava para baixo, né, que é o vetor V, vetor B, que é essa força magnética para baixo. Quando tiver o negativo, vai ser o negativo desse vetor. Será um vetor para cima, certo? Que é esse vetor preto aqui. Então, uma carga negativa, ela sofrerá uma força para cima. A carga positiva sofrerá uma força para baixo, certo? Então, dessa forma é possível, né, nós separarmos ou determinarmos qual das duas cargas é positivo ou negativo. Quem é o elétron, né, quem é um próton, ou quem é o íon negativo ou o íon positivo, fazendo as cargas cruzarem um campo magnético e ver quem vai para que lado. Certo? Então, a trajetória aqui ela é alterada porque surge essa força chamada força magnética. Tá ok? Então, isso é o fenômeno que acontece quando uma carga elétrica cruza um campo magnético. Qual é a consequência disso? É o surgimento de uma força, a força magnética. Aí o sentido da força dependerá do sinal da carga, certo? Se a carga for positiva e o campo magnético estiver nessa direção e nesse sentido, e a velocidade nessa direção e nesse sentido, então a força estará na direção Z, apontando para baixo. Certo? Veja que isso aqui é um produto vetorial. Ok? V é um vetor, B é um vetor. Aqui nós temos um produto vetorial entre esses dois vetores. Então, esse produto vetorial depende do sentido desses dois vetores, tanto do V quanto do B. Se nós invertermos o sentido de um deles, nós vamos inverter o sinal desse resultado. Consequentemente, o resultado que estava para baixo, colocando um sinal negativo, significa que ele fica para cima. Certo? Inverte o sentido do vetor resultante. Quando inverte um dos sentidos, um desses vetores. Se eu inverter o B ou inverte o V,
nós vamos estar invertendo o F, que é o vetor resultante. Tá ok? Então, esse é um fenômeno que vai ocorrer sempre com cargas elétricas, né, ou pode ser íons, qualquer tipo de carga elétrica, quando cruza um campo magnético. Vai surgir sobre essa carga uma força, fazendo a trajetória da carga ser alterada. Então, ela muda a trajetória. Uma vai para um lado, vai para cima, e a outra vem aqui para baixo. Tá ok? E quanto às unidades? A unidade de campo magnético. Veja que a nossa força magnética é Q, V, vetor B. Nós queremos saber a unidade ou a dimensão dessa grandeza B, que é o campo magnético. Então, vamos fazer aqui o produto vetorial. O módulo da força será igual à carga, que é o valor dessa carga, o módulo de V vezes módulo de B vezes seno do ângulo entre V e B. Esse ângulo, que chamei aqui de θ, é o ângulo entre o vetor V e o vetor B. É esse ângulo entre esses dois vetores. Então, chamei isso de θ. O módulo da velocidade é expresso em metros por segundo no sistema internacional. O valor da carga, é expresso em coulomb. E o módulo da força é expresso em newtons. Então, aqui desse lado, do lado esquerdo, tem newton. Do lado direito, nós temos coulomb vezes metro por segundo vezes o B. A grandeza que nós queremos saber, a unidade, ou a dimensão dessa grandeza. Então, o nosso B, que é o campo magnético, será expresso no sistema internacional em newton vezes segundo, dividido por coulomb, dividido por metro. Isso está escrito aqui. Ó. Newton vezes segundo sobre coulomb vezes metro. Tá ok? Tem mais alguém chegando aí? Está tentando colocar uma... Eu acho que não vai, não. Está no modo de exibição, leitura. Então, vamos lá. Nossa constante, nossa grandeza B, que é o campo magnético, será expressa em newton vezes segundo por coulomb vezes metro. Isso aqui é a mesma coisa que newton sobre coulomb. Esse S eu passo dividindo, fica metro por segundo aqui embaixo. 1 sobre coulomb vezes metro por segundo. Coulomb dividido por segundo, coulomb é carga. Carga, segundo é tempo. Carga por tempo nos dá a unidade de corrente elétrica. Coulomb por segundo é ampere. Certo? A corrente é dQ/dt. É carga por tempo, isso é corrente elétrica. A carga em coulomb, tempo em segundo, a corrente estará em ampere. Então, coulomb por segundo aparece ampere, esse A maiúsculo aqui. Então, nós temos newton por ampere vezes metro. Essa é a unidade de campo magnético. Esse conjunto de unidades, newton por ampere vezes metro, que é no sistema internacional, isso é chamado de Tesla. E o símbolo é T maiúsculo. Então, a unidade de campo magnético no sistema internacional é Tesla. Tá ok? No CGS, aí no CGS nós vamos expressar a velocidade em centímetros por segundo, a força não será mais em newton, vai ser em dinas, e o campo magnético vai se chamar Gauss. Certo? Gauss, o símbolo G maiúsculo. Então, Gauss é a unidade de campo magnético no sistema CGS. E Tesla é a unidade de campo magnético no sistema MKS, ou Sistema Internacional. A relação entre Tesla e Gauss é que 1 Tesla dá 10.000 Gauss, ou 10 na quarta Gauss. 10.000, né, o 10 na quarta, é a mesma coisa que 10 kilogauss. Certo? Então, 1 Tesla vale 10 kilogauss. 1 Gauss,
né? Vamos colocar aqui, fazer o inverso, dá 10 a menos 4 Tesla. Tá ok? Então, dependendo do tipo de sistema que você estiver trabalhando, é mais conveniente colocar em Gauss, né? Ou, dependendo da situação, colocar em Tesla. Mas se for adotado o sistema internacional, a unidade é Tesla. Tá ok? Então, o campo magnético é expresso em Tesla. O campo elétrico é Newton por Coulomb. A força, Newton. Então, a nossa força magnética, aqui em newtons, é a força que surge sobre uma carga em movimento. Então, de forma geral, sobre uma carga, se nós tivermos simultaneamente um campo magnético B, que eu estou desenhando esse vetor, aqui um vetor roxinho, e um campo elétrico E, é o vetor amarelo. Então, tenho dois campos simultaneamente. E a carga elétrica está passando, então, nesses dois campos. Como tem um campo elétrico, sobre a carga elétrica vai ter uma força elétrica. Como tem um campo magnético, sobre a carga elétrica terá uma força magnética. Que é isso que acabamos de ver. A força magnética vai dar carga vezes esse produto vetorial, V vetor B. A força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Então, carga vezes campo tem que dar Newton, que é a unidade de força. A carga vezes velocidade vezes campo magnético também tem que dar Newton, que é a unidade de força. Tá ok? Então, de forma geral, sobre uma carga, nós podemos escrever que a força que atua, que pode existir sobre uma carga, é uma força aqui associada ao campo elétrico, esse Q vezes Z, mais uma força associada ao campo magnético. Então, uma força elétrica e uma força magnética. Essa soma, esse conjunto, é chamado de força de Lorentz. Então, a força F, que atua sobre uma carga elétrica, é a chamada força de Lorentz. Quando o campo magnético é nulo, só tem campo elétrico, a força de Lorentz vira a força elétrica. Se na região do espaço não tem campo elétrico, só tem campo magnético, a força de Lorentz vai se chamar força magnética. Se tiver os dois, nós temos, então, a força de Lorentz no seu caráter geral, que é dado por carga vezes o campo elétrico mais esse produto vetorial de V vetor B. Tá ok? Então, essa expressão ilustra a força de Lorentz. Qual é a relevância disso, né? A grande importância dentro do contexto do eletromagnetismo? Que aí nós colocamos um conjunto de equações, né? É possível colocar 6 equações. As equações de Maxwell, que vocês já conhecem, que aqui eu enumerei 1, 2, 3, 4. A primeira equação de Maxwell, que expressa a lei de Gauss, elétrica. A segunda, a lei de Gauss, magnética. A terceira, a lei de Faraday-Lenz. E a quarta, a lei de Ampère-Maxwell. Então, essas leis da natureza, descritas em forma de equação, nós escrevemos como essas 4 equações na forma integral. E vimos também que é possível descrever essas 4 leis na forma diferencial. Aí nós temos essas quatro equações de Maxwell na forma diferencial, certo? Que vocês já sabem. Então, nós temos 4 equações que relacionam os campos e suas fontes, né, que descrevem os campos elétrico e magnético e associando com as fontes, né, com as suas respectivas fontes. A outra equação que complementa esse conjunto de equações dessa teoria é a equação da continuidade, que nós vimos numa aula anterior. Aqui escrita da forma já diferencial. O divergente de corrente mais a variação da densidade de carga tem que ser igual a zero. Ilustrando a conservação da carga elétrica.
Quer dizer, a carga elétrica é conservada. Isso é uma lei de conservação. E essa lei de conservação é expressa em termos dessa equação, que é a equação da continuidade. E hoje, nós vimos aqui a equação que trata da força sobre uma carga elétrica, que é a chamada força de Lorentz. Então, essas equações, as 4 equações de Maxwell, mais a equação da continuidade, mais a força de Lorentz, então essas 6 equações constituem as equações básicas da teoria eletromagnética. Certo? Essas são as 6 equações que descrevem os fenômenos descritos pela teoria do eletromagnetismo. Então, essa é a noção básica que eu gostaria que vocês tivessem, né? Ter noção das 4 equações de Maxwell, a equação da continuidade, que expressa a conservação da carga, e, por fim, a força de Lorentz, que é a força sobre uma carga elétrica quando ela está num campo elétrico e num campo magnético. Tá ok? Então, tem a força elétrica e a força magnética. Então, esse conjunto, essa somatória é chamada de força de Lorentz, que é a força que surge quando uma carga está no interior de campo elétrico e campo magnético. Nesse exemplo aqui, nessa figura anterior, que foi da nossa discussão da aula passada, do experimento de Millikan, veja, observe que aqui tem 2 campos também, só que um é de natureza elétrica, que é o campo elétrico, então a carga está no campo elétrico, e num campo gravitacional, certo? Então esse campo gravitacional está presente sempre. Então, quando estamos colocando nessa figura ilustrativa aqui, ó, a presença de dois campos, o elétrico e o magnético, né, podemos incluir o terceiro, que é o campo gravitacional. Aqui nós estamos só discutindo a força de Lorentz. O campo gravitacional vai dar origem à força peso, que é a força gravitacional, certo? Que são forças. Aqui é uma força de natureza elétrica e essa é a força de natureza magnética. São essas 2 forças sobre a carga elétrica, quando essa carga está na presença desses campos, um campo elétrico e um campo magnético. Tá ok? Claro até aqui? Sobre esse conjunto de equações da teoria eletromagnética, as 6 equações da teoria são essas 6. As 4 que você já conhece, mais a equação da continuidade e a equação da força de Lorentz. Então, essas 6 equações constituem as equações básicas do eletromagnetismo. Tá ok? Perguntas? Professor, deixa eu perguntar mais uma curiosidade mesmo. O senhor está dizendo cargas, né, positivas e negativas atravessando esse campo elétrico. Magnético. E se fosse uma partícula carregada de carga positiva ou negativa, ou ambas as cargas nela, essa relação da atuação magnética e sobre ela seria a mesma dessa seria partícula só carregada de onda de carga elétrica e de carga elétrica positiva e negativa? Se fosse uma partícula carregada, seria a mesma coisa? A mesma coisa. Aqui eu estou desenhando, nessa figurinha, aqui uma única carga. Nessa daqui, aqui tem 2 cargas. Certo? Aí o efeito, você está considerando que isso aqui fosse um corpo único com 2 cargas. O que aconteceria? Ia acontecer a mesma coisa. Só que se nesse corpo único está prendendo essas 2 cargas, né, a tendência é separar, vai ocorrer um desprendimento. Aí vai depender da intensidade desse campo magnético, se é suficiente para romper. Então, a tendência é separar as 2 cargas.
Então, se isso aqui é um corpo único, vamos pôr aqui, você que está cheio de carga, e entra correndo aqui no campo magnético, o que vai acontecer? Você será desmembrado. Uma parte onde tem carga positiva vai para um lado, carga negativa vai para o outro. Não sei se foi essa a pergunta aí, eu acho. Não, foi isso mesmo. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai separar essas cargas. Então, se o campo magnético for muito intenso, esse desvio será mais acentuado. Certo? Então, a gente está estudando aqui duas cargas que estou jogando simultaneamente. Se colocar uma única carga, vai acontecer a mesma coisa. Aí depende do sinal da carga, para onde que ela vai. Eu trouxe aqui como ilustração um exercício que é uma aplicação dessa nossa discussão. Que aqui é um texto inicial, estou falando essa nossa conclusão, que as 4 equações de Maxwell, junto com a equação da continuidade de Lorentz, constituem as 6 equações básicas do eletromagnetismo, que descrevem as interações desse sistema de cargas. Utilizando a força de Lorentz e a segunda lei de Newton, no movimento de uma carga elétrica no interior de um campo magnético, do campo magnético da Terra, aí vamos considerar uma região que o campo magnético da Terra, do nosso planeta, possa ser considerado uniforme e com essa intensidade de meio Gauss. Certo? Essa vai ser a intensidade do campo magnético terrestre. Vamos pegar uma região do planeta, por exemplo, aqui na região de Maringá é em torno disso. O campo magnético da Terra, nessa região, está em torno de meio Gauss. Então, vamos calcular a frequência angular de rotação de um elétron quando ele penetra nesse campo magnético, perpendicularmente. Então, e depois vamos calcular o raio dessa trajetória, certo? O raio da curvatura que o elétron vai fazer. Então, vamos representar, nesse enunciado desse problema, vamos considerar aqui, eu peguei, de novo, 2 partículas, tá? Só que o problema considera apenas elétrons, que são cargas negativas. Eu estou ilustrando também aqui uma carga, um íon positivo, ou uma carga positiva, um próton, para vocês perceberem que ele vai desviar no sentido contrário. Então, aqui o campo magnético, estou representando, ele está entrando no plano. Então, esse xizinho é a representação do campo magnético entrando no plano. Certo? Então, nós temos aqui um campo magnético, um vetor perpendicular ao plano e entrando no plano. A velocidade, tá, eu coloquei aqui na direção x. A direção y é perpendicular a x. Então, nós estamos num plano xy, quer dizer, essa folha aqui, esse papel, né, esse slide, ele está num plano xy. O eixo z do nosso sistema de coordenadas, ele está saindo do plano. Eu estou pegando emprestado aqui a representação de campo magnético. Ó. Uma bolinha com um ponto é um vetor saindo do plano. Certo? E esse xizinho, seria um círculo com x, é um vetor entrando no plano. Então, nesse vetor B, nós escrevemos como menos BZK. Ele tem uma componente na direção Z, que esse B está somente em Z, sentido menos K, porque o K ele está saindo do plano e o B está entrando no plano. Então, nós vamos representar matematicamente o vetor B como menos BZK. Tá ok? O vetor V, que é a velocidade dessa partícula, desse elétron, o vetor V está na direção x. Então, o V, veja que o V, antes de entrar no campo magnético, aqui esses xizinhos é onde começa o campo. Eu estou considerando que ele começa aqui. Então,
Desse X para a esquerda, aqui que não tem X, então não tem campo magnético. A velocidade está na direção I, certo? É V, o vetor V é Vx, I. Porque a velocidade está na direção X. Então, vamos escrever o nosso vetor V como Vx na direção I. Quando essa partícula penetra no campo, eu coloquei essa bolinha preta aqui, para dar mais, porque senão ia ficar sem contraste aqui a bolinha com negativo. Então, a bolinha preta é o nosso elétron. Quando ele penetrou, surgiu aqui a força F. Então, esse vetor V, ele passa a ser tangente a essa curvatura. Por que ele vai ter a curvatura? Porque essa força F vai puxar a nossa partícula nessa direção Z. Então, vai mudar a direção do vetor velocidade. O vetor velocidade estava em X, agora ele vai estar numa direção diferente de X. Certo? Vai estar nessa direção, porque a força fez com que mudasse a direção do vetor velocidade. Mas veja que a velocidade agora mudou a direção e continua dentro do campo magnético. Então, continua existindo uma força perpendicular. A força magnética F, perpendicular, fazendo mudar a direção desse vetor velocidade. E ele muda para essa direção aqui. E aí continua a força F atuando, que vai fazer mudar esse vetor. Então, ele vai fazer aqui uma trajetória circular. Tá ok? Aqui nesse momento que ele sai, nessa região aqui, que saiu do campo magnético, então ele faz essa trajetória curva e sai tangente, sai aqui pela tangente. Então, o elétron, ele penetra no campo magnético e faz uma trajetória curva e sai nessa direção, praticamente direção Y, que é a direção perpendicular a X. Então, ele sai em uma direção perpendicular, ele faz uma curvatura, e esse efeito é consequência do surgimento da força magnética. Tá ok? Que ela surge quando essa partícula tem uma velocidade e penetra no campo magnético. Vai surgir uma força, vai fazer com que ela mude essa trajetória. Tá ok? Essa força que está aqui para dentro da trajetória curvilínea é uma força, então, voltada para o centro. É a chamada força centrípeta. Então, a força F, nesse vetor vermelho, que é a força magnética, também é uma força centrípeta. Tá ok? Então, nós vamos usar essa relação. Veja que a carga positiva, a força vai estar para cima, mas o fenômeno que ocorre da mesma forma. Vai ter uma força fazendo mudar a direção do vetor velocidade. Então, esse vetor V, ele muda a direção, aqui não aponta mais na direção X, e continua mudando a direção porque a força F continua atuando. Certo? Porque a partícula está dentro do campo magnético. Ela não saiu do campo. Então, enquanto ela estiver dentro do campo magnético e tiver um vetor velocidade, vai existir essa força perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo magnético. Veja que a força F é o resultado desse produto vetorial. Então, ela sempre será perpendicular a V e B. Tá ok? Então, uma carga positiva, um próton, que é uma carga positiva, pode ser um íon positivo, vai sofrer uma mudança na trajetória em sentido completamente oposto ao da carga negativa. Certo? Que é a consequência daquilo que nós estamos verificando. Então, o que esse exercício está pedindo aqui para a gente fazer? O que nós queremos fazer aqui? Nós vamos calcular a frequência de rotação.
porque essa partícula ela vai ficar girando, ela gira, gira. Vou imaginar que agora tenha mais, que eu não desenhei mais aqui o xizinho. Mas ele vai fazer uma trajetória e vai ficar girando com uma certa frequência, vai ter uma frequência de movimento, tanto a partícula negativa quanto essa positiva, certo? Vai estar girando aqui, fazendo um movimento de rotação. E nós vamos calcular a frequência desse movimento. Com que frequência essa partícula gira dentro do campo magnético. Tá ok? Então, esse entendimento aqui é necessário para a gente poder fazer agora a nossa continha. Então, essa é a física do problema. Esse é o fenômeno físico, que é a mudança da trajetória dessa partícula pelo fato de surgir uma força magnética, que é a força de Lorentz, sobre a partícula, quando ela está penetrando, quando ela penetra no campo magnético. Então, vai ter uma curvatura. Tá? São movimentos curvilíneos. Então, muda a trajetória. Então, isso aqui acontece com toda e qualquer partícula que cruza, né, o nosso planeta, que tem um campo magnético, então vai ter mudanças na trajetória dessas partículas. E esse fenômeno é o que explica o fenômeno da aurora boreal nos polos do planeta, que é onde o campo magnético é mais intenso. Então, produz a aurora boreal. É devido também a essas mudanças da trajetória das partículas que cruzam o planeta. Então, vamos lá, vamos calcular a frequência desse movimento, frequência de rotação. Então, vamos escrever que a força de Lorentz, o módulo da força de Lorentz, é igual ao módulo da força centrípeta, que é a força apontada para o centro. A força que aponta para o centro é a força centrípeta. E também essa força é a força magnética. Então, vamos escrever que a força magnética, que é a força de Lorentz, é igual à força centrípeta. Então, o módulo da força de Lorentz é igual a QVB seno de θ. Então, a força de Lorentz é QV vetor B. O módulo disso vai dar módulo de V vezes módulo de B vezes seno do ângulo entre V e B. Nesse caso, o ângulo entre V e B é de 90, porque o B está na direção Z. E o V está na direção X, inicialmente aqui. E em qualquer ponto, o V e B, o campo magnético e o vetor velocidade, em qualquer ponto dessa trajetória, eles estarão sempre perpendiculares. Então, o ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético será de 90 graus, em qualquer ponto dessa trajetória. De forma que seno de 90 é igual a 1. Então, a força de Lorentz vai dar carga vezes velocidade vezes campo magnético. E isso será igual à força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Esse V é o módulo desse vetor. Certo? Veja que esse vetor, eu desenhei aqui, ele tem que ter o mesmo tamanho. Então, o módulo do vetor é o mesmo. Está mudando a direção. A mudança de direção do vetor é o que causa a aceleração. Então, a mudança desse vetor V produz uma aceleração, o vetor aceleração centrípeta. Então, a aceleração é devido à mudança da direção do vetor, não do seu módulo. Certo? O módulo aqui é constante. Então, a aceleração tangencial é nula. A aceleração radial, ou aceleração centrípeta, não é nula. Que é o que existe aqui. A aceleração centrípeta, que é a aceleração, então, apontando na direção do raio, que é a radial,
é o módulo da velocidade tangencial ao quadrado sobre o raio. Simplifica a velocidade, nós tiramos que esse V vai dar Q vezes B, vezes R, dividido por M. O V é a velocidade tangencial, é o módulo desse vetor tangencial. O V a gente escreve em termos de velocidade angular como sendo ômega vezes R. Então, no lugar de V, apareceu ômega R. E o lado direito fica exatamente igual, Q sobre M, BR. Então, o ômega, tá? Por que eu estou usando isso? Vamos lembrar aqui, no enunciado. Qual é a frequência angular ômega de rotação? Certo? Então, nós queremos saber o valor do ômega. Isolo o ômega, ó, corta os raios, o ômega dá Q sobre M vezes B. Então, só depende da carga, da massa e da intensidade do campo magnético, do módulo campo, o valor do campo magnético. Então, utilizando o valor da carga e da massa do elétron, tá aqui no enunciado, estou dando esse dado aqui, ó, Q sobre M vale 1,76. Já nas unidades do SI. Então, substitui Q sobre M, no lugar de Q sobre M, põe 1,76, 10 a 11 coulomb por quilo. E o valor do campo magnético é de meio Gauss. Só que 1 Gauss é 10 a menos 4 Tesla. E as unidades aqui estão todas no sistema internacional. Certo? Então, fazendo a continha, nós vamos achar que o ômega dá 8,810 na sexta, segundo na menos 1, ou radiano por segundo. Certo? Essa é a velocidade angular. Se quisermos saber em hertz, para poder ver o movimento do elétron, né, na trajetória circular, com que frequência ele está girando, a frequência em hertz, nós temos que usar aqui, o F é ômega sobre 2π. Então, divide por 2π e temos a frequência aqui em hertz, 1,4, 10 na sexta hertz. 10 na sexta é mega. Então, dá 1,4 megahertz. Essa é a frequência de rotação dessa partícula dentro desse campo com essa intensidade. Um campo magnético de meio Gauss. E a partícula penetrando nesse campo. Então, que ela vai girar com uma frequência de 1,4 megahertz. É muito alto essa frequência. E o próton, ele vai girar com a mesma frequência, só que para o outro lado. Certo? Esse aqui gira para baixo, fica girando aqui embaixo. E o próton, ele vem e gira para cima, e fica girando em cima, na trajetória circular, com essa frequência de 1,4 megahertz. Tá ok? Claro até aqui? Acompanhar essa conta? Sim. E esse fenômeno, que esse é o fenômeno físico. Então, uma câmara de nuvens deixa o traço, né, da trajetória das partículas que estão cruzando uma câmara de nuvens. Vocês poderão ver a trajetória, o traço, o rastro deixado pela partícula. Então, raios cósmicos, quando cruzam o planeta, estão cruzando a todo instante. Agora, por exemplo, nós estamos sendo cruzados por raios cósmicos, nesse momento. Todos nós. Se nós utilizar uma câmara de nuvens, né, nós temos um laboratório lá de física moderna, uma câmara de nuvens, e aí é possível, né, numa dada condição, tem que resfriar um vapor de álcool, resfria, e no momento que a partícula passa por esse vapor, deixa um rastro. Tá? E aí consegue ver o rastro das partículas devido à ionização desse vapor, tá? O vapor de álcool. Então, esse aqui é um fenômeno, né,
que ocorre quando partículas carregadas, ou cargas elétricas, ou prótons, ou íons, cruzam um campo magnético. Tá? Surgirá sobre essas partículas uma força magnética. E aqui nós calculamos, então, a frequência de rotação dessa partícula dentro do campo magnético. Tá ok? Vamos ver o item B desse exercício, que é calcular o raio de curvatura. Que a partir do raio de curvatura também a gente pode determinar a energia dessa partícula. Então, qual vai ser o raio de curvatura? Vamos pegar aquela expressão obtida anteriormente, essa daqui, que está no quadradinho em vermelho, que o V é Q sobre B vezes BR. Veja que aqui eu substituí o V por ômega R. Agora, eu vou usar a expressão como V. A velocidade, o módulo da velocidade tangencial. Que é essa expressão aqui, ó. A partir dela, eu vou isolar o R, que é o raio da trajetória. Então, o raio fica massa sobre carga, é o inverso disso aqui, velocidade sobre campo magnético. Então, o valor da velocidade da partícula dividido pelo valor do campo magnético, onde a partícula vai cruzar. E isso vai determinar o raio. Então, para saber o valor do raio, nós temos que saber o valor da massa da partícula, da carga da partícula, da intensidade do campo magnético e da velocidade da partícula. A velocidade da partícula, nós podemos determinar a partir da energia. Certo? Que aqui foi dado que a energia, vamos considerar que a energia cinética dessa partícula é de 1 keV. É 1K, esse K é 1000, então 1000 elétrons volts. Isso é 1 keV, é a energia com que essa partícula está chegando e entrando nesse campo magnético. Então, ela chega aqui com uma energia de 1 keV. Então, nessa consideração, que ela chega com essa energia, a energia cinética é meio de mv², que é essa expressão aqui de baixo. 1 meio de mv² tem que ser igual a 1 keV. 1 keV, um elétron-volt, vale 1,6 10 a menos 19 joules. E joule é a unidade de energia no sistema internacional. Então, a energia cinética se torna esse produto. Certo? Vamos escrever dessa forma. 10 a terceira, que é o quilo, vezes 1,6 10 a menos 19 joules. E aí nós temos a nossa energia cinética escrita em joules. Isso tem que ser igual a meio de mv². Então, o V vai ser essa energia vezes 2 dividido pela massa. A massa do elétron. Certo? Como que determinamos a massa? Sabemos que a razão carga-massa é esse valor. Foi dado no enunciado do problema. A carga do elétron é 1,6 10 a menos 19 coulomb. Divide por esse valor, determinamos a massa do elétron, dá 9 10 a menos 31 kg. É extremamente pequeno, certo? Então, tendo a massa do elétron, tendo a carga do elétron, a partir da massa determinamos a velocidade, que é massa, a velocidade vai ser a energia sobre a massa, vezes 2. Então, a massa apareceu aqui, 9 10 a menos 39,09, vezes 10 a menos 31 quilogramas. Certo? Então, fizemos essa continha para achar a massa do elétron. E isso para poder determinar a velocidade desse elétron. Então, a velocidade que tenha, o elétron que tem essa energia, tá? De 1 keV. Então, a velocidade associada a essa energia cinética é de 1,87 vezes 10 na 7 metros por segundo. Tá ok? Usando essa velocidade, aqui na expressão do raio, o valor do campo magnético é de meio Gauss, tem que passar para Tesla, como fizemos aqui no caso anterior.
Ó, o meio Gauss é meio 10-4 Tesla, esse valor aqui. Esse é o valor do campo magnético. A massa é esse número aqui, 9,09 10-31. A carga do elétron é 1,6 10-19 Coulomb. A velocidade acabamos de achar. E o campo, meio Gauss, vezes 10-4 Tesla. Fazendo essa conta, vai achar um raio de 2,1 metros. Certo? Em torno de 2 metros vai ser o raio dessa trajetória. O elétron que penetra com uma energia de 1 keV, ele fará uma trajetória e o raio dessa trajetória será de 2 metros. Então, veja que é um raio relativamente grande. Se aumentar a energia, aumenta a velocidade. Aumentando o V, aumenta o R. Então, partículas que farão uma trajetória de raio maior, elas terão maior velocidade, então tem mais energia. Quanto mais energética essa partícula, maior vai ser o raio da trajetória, da curvatura. Tá ok? Ficou claro esse exercício? Sim. Então, isso é um exercício bastante real. Certo? Essas energias aqui do elétron, dá para fazer isso em laboratório, controlando com um canhão de elétrons, controla essa energia com que o elétron sai do canhão. E com isso, nós temos a energia com que ele chega no campo magnético. É possível controlar isso. E a partir daí fazer, então, medidas desse raio, dessa trajetória, e o raio com que vai fazer. Tá ok? Sim, professor. Ó, um outro exercício um pouquinho mais simples, aqui é bem mais simples. Ó, considerar um feixe de prótons, então a carga do próton é a mesma carga do elétron. Ele se move com essa velocidade, então já estou dando a velocidade, num campo magnético com módulo igual a 2 Tesla, já tá no SI. E o campo orientado no eixo OZ. A velocidade está contida no plano XZ, formando um ângulo de 30 graus. Vamos achar a força que atua sobre o próton. Então, o desenho, a figura é essa. A força, primeiro, o campo magnético está na direção OZ, então aqui está o B. A velocidade está no plano XY, então isso aqui não é um vetor para baixo, ele está no plano, formando 30 graus com o vetor campo magnético. Então, eu vou escrever esse B como sendo BZK. O valor do módulo desse campo vale 2. Então, B é igual a 2K. A velocidade tem duas, ela está no plano, então ela tem duas componentes. Uma componente está em X, a outra componente em Z. Então, vou escrever o meu V como sendo VXI mais VZK. Certo? Porque a velocidade está no plano XZ. A força de Lorentz, como aqui só tem campo magnético, a força de Lorentz vai ser carga V vetor B. V vetor B vai dar uma força para baixo. Como desenhei aqui, ó. O V está no plano XZ, o campo magnético B está na direção OZ, a força F está na direção Y para baixo. Qual é o módulo dessa força? É pegar o módulo desse produto vetorial. Vai dar QVB seno do ângulo. O ângulo é 30 graus, então seno de 30. A carga foi dada, a velocidade foi dada, o campo magnético, a intensidade foi dada, 2 Tesla, e o ângulo entre velocidade e campo magnético de 30 graus. Então é só fazer a conta, vai achar 4,8 menos 14 newtons. Isso aqui é o módulo da força. Certo? Qual é a direção e o sentido? É a direção e sentido desse produto vetorial. Veja, o V, eu escrevi como Vx mais VZK. O B, eu escrevi como BZK. Então, eu vou fazer o produto vetorial, aplica aqui
a relação I vetor K é menos J. O K vetor K, o produto vetorial de K e K é zero. Certo? Isso aqui é vetores unitários iguais, o produto vetorial será nulo. O produto vetorial de I com K dá menos J. Então, a resultante F estará no sentido menos J. Então, está na direção Y apontando para baixo. É aquele desenho, aquele vetor, né, que eu desenhei aqui, é na direção Y para baixo. Então, a força resultante será menos 4,8, 10 menos 4, é menos 14, faltou um ali, menos 14 newton na direção J. Certo? Essa é a força resultante que atua sobre uma carga que tem essa condição desse problema aqui. É um feixe de prótons penetrando a 30 graus do campo magnético. Então, sobre esse feixe de prótons vai ter uma força. E a força terá esse valor, 4,8, apontada para baixo. Então, o feixe de prótons vai fazer um desvio para baixo. Vai fazer uma curvatura para baixo. Ele penetra na direção reta, né, retilínea, e curva para baixo. Vai ter uma curvatura. Da mesma forma que nós vimos nessa figura aqui, ó. O feixe de prótons seria aqui, ó. Só que aqui a direção do campo, nessa figura, está diferente. Tá ok? Mas o fenômeno, o efeito é a mudança da trajetória da partícula quando penetra num campo magnético. E a conclusão, então, dessa aula se resume às nossas equações, que são o conjunto de equações básicas do eletromagnetismo. Então, nós temos 6 equações básicas para poder descrever os fenômenos eletromagnéticos. Os campos, descrever os campos eletromagnéticos, que é o campo E e o campo B, campo elétrico e campo magnético. A equação da continuidade, expressando a lei de conservação da carga, e a força de Lorentz. Tá ok? Há alguma pergunta? No seminário é só as leis de Maxwell, né, professora? Essas 4 primeiras? Só as 4 primeiras. Você pode falar... Bom, vamos na próxima aula, amanhã. É amanhã? É amanhã. Amanhã. Nós vamos falar um pouco sobre equações de onda. Quero ter uma outra equação a partir das equações de Maxwell. Então, a partir dessas 4 equações, nós vamos fazer algumas considerações e vamos obter uma outra equação, que vocês poderão implementar o seminário de vocês. Tá ok? Ok, professor. Mais alguma pergunta da aula de hoje? Esses exercícios é bem semelhante à lista 4, né? Bem semelhante. Bem, né? Uhum. E vai ter uma lista 5 com um exercício um pouquinho diferente. Meu Deus, pensei que era só essas duas ainda. Não, tem que ter mais um exercício, mais uma listinha aí, para a gente finalizar bem. Beleza. Tá certo? Certo, professor. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, é isso aí. Então, era isso que tinha para hoje. Nos vemos, então, amanhã, na próxima aula. Isso. Tá, Tá até ok? amanhã. Até amanhã, tenha uma boa noite. Igualmente.